Olá pessoal, é o seguinte, eu venho aqui hoje tirar uma dúvida de vocês sobre o juros simples. Muitos alunos estavam me perguntando sobre a questão 3, certo? Como é que faz para poder obter o resultado da questão 3? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão para que vocês possam saber qual operação vocês devem utilizar, certo? E outra, como muitos alunos me perguntam, para tirar algumas dúvidas, eu quero que vocês se inscrevam no canal, todos os alunos aí, que é para que quando eu postar essas dúvidas, todos os alunos recebam a notificação e acompanham, certo? Porque aí vocês ficam por dentro dos conteúdos e na hora da prova vocês tirarem uma boa nota. Então viemos aqui na questão 3. Olha só o que pede, pessoal. Uma bicicleta é vendida por 1.200 à vista ou com uma entrada de 30% e mais um pagamento de 877,80 após 45 dias. Qual a taxa de juros mensal envolvida na operação? Então, pessoal, o que vocês podem perceber aqui é o seguinte: eles estão perguntando qual é a taxa de juros mensal envolvida na operação. Então, vamos descobrir que taxa é essa que está envolvida nessa operação. Pessoal, vocês têm que entender primeiro o seguinte: a bicicleta à vista, ela custa aqui R$ 1.200, ou então com uma entrada de 30%, certo? E mais um pagamento de 877,80 após 45 dias. Então vamos descobrir que taxa é essa. Primeiro, pessoal, nós temos que entender o seguinte: como uma bicicleta ela custa à vista 1.200, o valor original dela é 100%. Se você der uma entrada de 30%, igual está aqui, nós precisamos descobrir quanto foi de desconto. Então eu utilizo uma regra de 3, que é porcentagem baixa de porcentagem, certo? Porque o 1.200 lá está para 100% e o 30% está para X. Por que para X? Porque nós vamos descobrir o valor em reais, quanto vale os 30%, certo? E aqui nós vamos utilizar uma regra de 3. Como é que faz para poder utilizar essa regra de 3? Multiplicação inversa. X que multiplica 100 é 100x. Sempre multiplica, pessoal, o número que tiver com a letra primeiro, que no caso aqui é o x. Então o x vai multiplicar por 100, independente da posição que estivesse. X que multiplica 100 é 100x, está aqui. Utilizar a igualdade para fazer outra operação, outra multiplicação. 1.200 que multiplica 30 vai dar 36.000, está aqui. E aqui, pessoal, se transformou na equação de primeiro grau. Eu tenho 100x igual 36.000. O que é que eu devo fazer? Aqui eu tenho uma divisão. Todo número que está junto com a letra, isso aqui significa uma divisão. Então, x é igual 36.000, que vai dividir o 100 aqui embaixo. 36.000 dividindo 100. Agora, o que é que acontece? X é igual 36.000 que divide 100 dá 360. Esse 360, pessoal, ele vale aqui os 30%. E significa que os 30% teve um desconto de R$ 360. O desconto foi de R$ 360. Então eu coloquei aqui. Se custava 1.200, você pagou 30% de entrada, então você deu R$ 360. Então quanto é que você ainda tem que pagar? Aí eu pego 1.200 menos 360, aí vai dar 840. Então você tem que pagar pela bicicleta aqui 840. Como você vai pagar após 45 dias, ele cobrou uns juros, que em vez de você pagar o 840, você teve que pagar o 877,80, certo? Então a primeira coisa aqui agora, vamos descobrir quanto foi que aumentou de juro. Como 877,80 é a parcela que você vai pagar, e o preço que você tinha que pagar era o 840, eu vou subtrair pelo 840, o 877,80 menos 840, que vai ficar 37,80. 37,80, pessoal, aqui é os juros obtido durante os 45 dias, certo? Então isso aqui é os juros. A primeira operação que nós tínhamos que fazer era essa regra de 3 para saber quanto foi que descontou e quanto você tinha que pagar e quanto foi que aumentou de juro. É bem tranquilo, certo? Então viemos aqui para o juros simples, a forma do juros simples. Foi como eu já expliquei para vocês aí em diversos vídeos o seguinte:
Você primeiro coloca o C, que é o capital, o I, que é a taxa, o T, que é o tempo, e o J, que é os juros. Quem é o capital agora? O capital, pessoal, é 840 e não 1.200. Por quê, professor? Porque você já deu 30% de entrada, então tirou aqueles 30%. O que você tinha que pagar era 840. O valor que você deve é 840. Então, o capital é 840. Tá aqui. 840, que é o capital. Qual é a taxa? É o que está pedindo. Qual a taxa? É o que nós vamos descobrir. Nós não temos. Essa taxa aqui, que era os 30%, foi o que você deu de entrada. E está perguntando qual foi a operação que foi feita, qual a porcentagem que foi feita aqui, para obter esses juros aqui, que foi 37,80. É isso aí que nós vamos descobrir que taxa é essa. Então, a taxa nós não temos, certo? Que é em mensal, que tu está pedindo para descobrir em mês, que é taxa mensal, tá aqui, ó. Qual a taxa de juros mensal? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui. O tempo, vocês sabem que foi 45 dias. Como pediu a taxa aqui, pessoal, pediu a taxa em meses, o tempo tem que estar igual à taxa. Você sabe que esses dois tem que estar iguais. 45 dias dá quantos meses? 45 dias dá um mês e meio, porque um mês é 30 e metade de um mês é 6 e 30, ó, um mês, 45 dias, um mês é 30 dias e metade de um mês é 15 dias. E 30 mais 15 dá 45, então dá um mês e meio. Então tá aqui um mês e meio. Então preste bem atenção aqui. Um mês e meio significa 45 dias, certo? E qual foi os juros, professor? O juros foi esse aqui, ó. O juro foi 37,80. Então tá aqui 37,80. Agora, eu vou utilizar a forma do juros simples, igual eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Juros é igual capital que multiplica a taxa e que multiplica o tempo. O que nós vamos fazer aqui agora? Apenas substituir o valor de cada uma dessas letras aqui, substituir o valor deles. Então, o J vale quanto? O J vale 37,80, tá aqui, 37,80, igual. O C, que é o capital, vale quanto? 840, tá aqui 840, vezes. Quem é a taxa? A taxa nós não tem, então deixei o I, vezes o I, tá aqui, e vezes. E o tempo? O tempo era 45 dias, mas eu tive que transformar em mês porque a taxa está em mês, que dá um mês e meio, vezes um mês e meio, tá aqui, certo? Então, como eu tenho igualdade aqui, eu só vou conservar o 37,80, porque nós não temos multiplicação com esse termo, eu conservei, eu desci ele, igual. 840 que multiplica I, dá 840I. E 840i que multiplica 1,5 vai dar 1.260i, correto? 1.260i. Como eu já expliquei a vocês o seguinte, como está pedindo para descobrir a taxa, você isola o i, certo? Igual. E agora, sempre o número que está com a letra, já expliquei para vocês, sempre fica o denominador, é a parte de baixo. E sempre o valor dos juros é o que vai ficar em cima. Sempre o juro vai dividir com o resultado da multiplicação, que no caso aqui é 1.260. Então, 37,80 vai dividir por 1.260. Então, a taxa é igual. 37,80 dividido por 1.260, vai obter 0,03%. Como está pedindo mensal, esse 3% ao mês. Certo, pessoal? Isso aqui é de 0,03% ao mês. Que se você multiplicar por 100, vocês vão obter que realmente é 3% ao mês. Beleza? Espero ter ajudado aí. E qualquer dúvida você pode perguntar, que eu estarei sempre fazendo esses vídeos aqui para estar tirando a dúvida de vocês.